Olá, tudo bem? Ver se o microfone está ligado. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Provérbios capítulo 14, no versículo 4 em diante. Já quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre sabedoria. Ontem acabei não gravando o vídeo, correria, mas essa semana, se Deus quiser, terá vídeo todos os dias, amém? E vamos aprender junto sobre provérbios. A palavra do Senhor diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela a força do boi há abundância de colheitas. Vamos ver nessa outra tradução aqui como que diz. Onde há bois, o celeiro fica vazio. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem grande colheita. Fala igual, né? As duas traduções são semelhantes. Prefiguração de tecnologia, maquinários, instrumentos de trabalho. Todo homem supridor se preocupa com a força de seu maquinário, com a máquina de sua indústria. Então aqui fala sobre o homem supridor. Ele se preocupa com a ferramenta que ele vai ganhar o sustento para casa, né? A gente falou no vídeo passado sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Agora fala sobre o homem supridor, né? Cada um no seu papel. O 5. Uma testemunha fiel não mentirá, mas a testemunha falsa derrama mentiras. Olha só, o que é impossível ao fiel? Mentir. Mentir é impossível ao fiel. O que é impossível ao infiel? Ser uma fonte de verdade. Então, uma testemunha mentirosa, ela vai mentir e para ela é tranquilo, é normal. Agora, para quem é fiel, não consegue. O 6. O escarnecedor busca a sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é alcançado facilmente pelo que tem entendimento. Vamos ver como diz essa outra tradução. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Então, quem tem discernimento acha o conhecimento, acha a sabedoria. Mas aqui fala o zombador, o escarnecedor, né, não encontrará. Ele busca, mas ele não encontra, né? E isso é legal porque a gente vê pessoas rindo, né? De tudo que é sabedoria. Se você falar alguma coisa, a pessoa ri. O zombador, ele ri, né? O escarnecedor, ele ri. Olha para o outro, né? Dá uma piscadinha quando alguém está falando sobre sabedoria. Mas ele busca, mas nunca encontrará. Por quê? Porque ele é um zombador, né? Olha o que diz aqui o comentário dessa Bíblia. Ter entendimento é a base para adquirir conhecimento, mas o escarnecedor não tem base para sequer achar a sabedoria. Pois para encontrar a sabedoria é necessário ter entendimento, conhecimento e também sabedoria. Então, o escarnecedor, ele nunca vai adquirir sabedoria, nunca. Então, por isso que nós não podemos nos preocupar com os escarnecedores. Porque se você se preocupar com os escarnecedores, você para o que você está fazendo, né? Você para. E tem umas críticas que vêm que você tem que relevar, fazer de conta que não ouviu, deixar para lá, né? Esquecer. E outra, você olha a pessoa que está
te criticando, né? Se é um escarnecedor, você nem liga, esquece isso aí, porque não vai acrescentar nada. Ele só quer te desanimar para você parar. Ele não sabe fazer, não tem coragem de fazer e ainda te critica, ainda vai zombar se você estiver falando alguma coisa de sabedoria. Agora, aquele que tem entendimento, aquele que olha só, o que tem base, ele vai ouvir as suas palavras, ele vai entender e ele vai guardar e vai aprender e vai adquirir sabedoria. E o escarnecedor continuará no mesmo caminho, no mesmo nível e do mesmo jeito. Então, não pare o que você está fazendo por causa dos escarnecedores. Não pare o que você está fazendo por alguém que te criticou ou está te criticando, sendo que ele não está no mesmo nível que você, né? Ah, mas aparentemente ele pode até estar, mas ele não está no mesmo nível que você. Então, continue fazendo. Tenha resiliência, que uma hora vai dar certo. Olha só, o 7 o que diz? Aproxima-te da presença do homem insensato e nele não perceberás palavras de conhecimento. Então, olha só, quem se aproxima do homem insensato, deixa eu ver o que diz aqui, essa outra tradução, mantenha-se longe do tolo, pois você não acha conhecimento no que ele fala. Então, olha só, se afaste do tolo, porque não há conhecimento no que ele fala. Não há entendimento, não há nada que se aproveite de um tolo. O tolo, ele está levando tudo na brincadeira, ou ele está... Você fala com ele, uma hora depois você vai falar com ele, não lembra mais. Por quê? Porque ele não valoriza as suas palavras. Ele não valoriza palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, não adianta você perder tempo com tolo. Olha só o que diz. Essa Bíblia é uma tradução bem interessante. Olha, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Então, mantenha a distância do tolo, né? É aquilo que eu falei. Se um tolo te der uma opinião, ou te criticar, não liga, releva. Fala, isso é um tolo e segue em frente. Olha só o que diz aqui. O que é impossível de se encontrar no homem tolo? Uma demonstração de palavra de conhecimento. Então, se tudo que ele fala... Vou baixar um pouco aqui. Está muito alta a câmera. Se tudo que ele fala é tolice, se não se aproveita nada do que fala, então se afasta. Mantenha a distância. Não vale a pena você nem conversar, né? Lógico que a gente tem pessoas que são incontornáveis. Aquele livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, fala muito sobre isso. Existem pessoas que são incontornáveis, porque é seu parente, ou porque é seu chefe, ou porque é colega de trabalho, ou porque é irmão da igreja, frequenta a mesma comunidade. Então são os incontornáveis. Não tem como você contornar dessas pessoas, mas só que você releva, não se aprofunda muito em conversa e tal, porque é um tolo, é um insensato e não há sabedoria. Olha só, mantenha-se longe. A Bíblia diz aqui, ó, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Então, se não há conhecimento no que ele fala, só fala aquilo que não se aproveita, mantenha a distância. Ah, mas ele é um incontornável, então você fala com ele só o necessário. Amém? Vamos mais à frente. O 8. A sabedoria do prudente é observar até entender bem o seu caminho, mas a estuntícia dos nércios é enganar. Olha o que diz essa outra tradução aqui. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, olha só, mais uma vez aqui falando sobre a sabedoria
do prudente é observar até entender bem o seu caminho. Eu estava falando agora com a minha esposa sobre uma amiga nossa, uma conhecida, que ela me deu um conselho há muitos anos atrás, deve ter mais de 15 anos isso, e eu era meio travado para falar, né, em público, e eu perguntei para ela, professora de uma faculdade bem conceituada aqui próximo, aqui em Campinas, e aí eu perguntei para ela o que eu pedi um conselho para ela, né, como que eu poderia destravar, né, para me falar melhor, falar em público e tal. E aí ela falou para mim assim: conheça bem do assunto que você está falando. Então, quanto mais você conhecer, você vai ter desenvoltura para você falar, porque você entende do assunto, né? Então, mesmo que você não entenda tudo, mas entenda bem. E aí, esse conselho serviu, eu trouxe para minha vida. E até hoje eu falo com quem me pergunta sobre isso, sobre esse assunto. E a gente estava conversando sobre isso. Então, há poucos minutos agora, e aqui o assunto fala sobre isso. Olha só, a sabedoria do prudente é observar até entender bem o caminho. Então ela falou: conheça bem o assunto que você vai falar, ou seja, entenda bem, aí você vai falar com tranquilidade. Então, quem tem sabedoria entende bem, procura entender para depois falar, né? Então isso é interessante. E olha só o que diz aqui essa outra tradução. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Vamos ver o que diz aqui no comentário. O prudente observa bem o seu caminho, observar o seu caminho, provando-o, fazendo relatórios nos seus resultados, é sabedoria. Quem engana não pode fazer este balanço, porque tem vergonha de perscrutar o seu passado. Então, o homem sábio, olha só, o homem sábio, ele observa o seu caminho, provando e fazendo relatórios dos seus resultados. Isso é sabedoria, né? Então, tudo que você vai fazer, você tem que pôr no papel, você tem que ter relatórios, né? Eu estava vendo, baseando no mês passado, hoje é dia 1º, o mês atrasado, com o mesmo mês do ano de 2024 e com o mesmo de 2023. Por quê? Porque eu tenho aqui o relatório. Então, eu sei quanto eu faturei nesses 3 anos passados, né? Então, isso você tem que fazer, porque você precisa saber, se basear, e aí você tira uma média. Não, então esse mês vai ser mais ou menos assim. E assim vai indo, ou vai ser melhor, né? Tem que ser melhor na realidade, né? Você tem que sempre trabalhar para que o próximo ano seja melhor, o seu faturamento. Mas o que é isso? Isso é sabedoria, é entender, isso é prudência. Você fazer esses balanços, você fazer esses relatórios para você entender. Agora, o nércio, né, ou o tolo, tudo é enganoso. Então, ele não consegue fazer isso, né? E ele não faz. Porque ele, que nem fala aqui, ó, ele tem vergonha de ficar buscando o seu passado porque fez coisa errada. Então, nós precisamos andar o mais certo possível, fazer relatórios, entender os nossos caminhos, para que nós venhamos ter autoridade na hora que falar e saber o que falar. Se afastar dos tolos, se afaste dos tolos, mantenha a sua vida, não desista dos seus projetos, continue entendendo o seu caminho e fazendo, avançando. Tenha resiliência e continue, não pare, porque você vai conseguir vencer. Não escute os tolos, não dê ouvido para os tolos, porque ele quer que você pare. Amém? Que Deus os abençoe, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.